hoje no Você nós vamos conversar sobre como renegociar as dívidas que te acompanharam lá do ano passado para esse, sabe? E se reorganizar para 2026. Sair do vermelho e planejar melhor esse orçamento. E quem nos ajuda hoje é a consultora financeira Priscila Mundim, que está aqui. Feliz Ano Novo! Bom demais estar aqui de volta. Oh, coisa boa, com saúde financeira, né, Graças Priscila? a Deus, tem que ser, não tem? Disso, porque senão a saúde mental fica prejudicada, Tudo né? fica. Teve uma amiga nossa que brincou ali, né? Falou, aqui vai ter que fazer sorteio para ver o que paga primeiro. É. E aí, né, brincadeiras à parte, mas como é que a gente organiza essas dívidas, né? Infelizmente, né? Muita gente chegou no início do ano dessa forma, né, Mônica? Devendo. Infelizmente, se não aproveitou o momento do 13º, por exemplo, o salário, né? Não aproveitou aquele momento ali que tinha uma renda extra, que tinha um dinheiro caindo na conta de forma extra, chegou em janeiro, com certeza, com o resquício do dezembro, onde a gente consome muito mais, gasta muito mais, somos envolvidos com muito mais consumo e com as responsabilidades que chegam no início do ano, né? Então, o início do ano tem responsabilidade de impostos, tem escola das crianças, uniforme, material escolar, tem toda uma responsabilidade em torno de filhos, às vezes da própria casa que precisa de uma certa atenção. Então, não dá. Escolher não é o melhor cenário, mas já que a gente precisa escolher, eu já venho dizendo que o que a gente precisa priorizar a subsistência. É isso. Então, se a gente está com alguma conta atrasada que pode comprometer o bem-estar daquela família, é essa conta que nós vamos priorizar. Vamos dar um exemplo. Exemplo, energia, água. Telefone hoje, internet, infelizmente, já foi um tempo que era supérfluo, né? Mas hoje não. Muita gente trabalha pela internet, depende desse serviço ofertado. Então, a gente precisa garantir subsistência. Subsistência também, Mônica, vem muito sobre alimentação. Alimentação, transporte, combustível. Então, tudo isso vem dentro da parte subsistência. A gente precisa priorizar o pagamento dessas contas. E a Priscila, né, ela como planejadora financeira, consultora na área de finanças, ela trouxe para a gente, para vocês organizarem aí, olharem para essas dívidas, né, ver o que está mais no perigo e também organizar o que ela está trazendo para a gente, que são as despesas fixas, que a gente tem que ter isso aqui bem à nossa vista, não é, Priscila? As fixas, as variáveis e as anuais. Daqui a pouco a gente vai trocar aqui com certeza e a gente vai ter as outras. Mas, Mônica, isso a gente está falando sobre um orçamento doméstico. Um orçamento pessoal, se a pessoa mora sozinha, né? Mas nós estamos dizendo sobre uma ferramenta onde nós vamos reunir tudo aquilo que a gente ganha e tudo que a gente gasta, juntar isso num bolo único e entender. Tá dando certo? O resultado está sendo positivo? Estou conseguindo pagar tudo que eu tenho de responsabilidade com o salário que eu ganho ou com o dinheiro que eu faço da minha vida autônoma, por exemplo, se eu sou um profissional liberal? Então, dentro desse orçamento, a gente começa a olhar para as despesas. E as fixas que estão aqui nesse primeiro cenário são as mais fáceis de serem identificadas. Por quê? São grandes boletos, sabe? Todo mundo sabe quanto paga de aluguel, financiamento imobiliário, condomínio, água, energia. Sabe quanto paga de internet, celular, escola. Se eu te perguntar de cara, Mônica, quanto você paga disso? Você vai se lembrar. Então, as despesas fixas é rapidinho da gente encontrá-las. É uma sentada ali, um momento único, você consegue encontrar tudo. Então, as fixas são fáceis e elas ditam muito sobre o nosso padrão de vida. Padrão de vida. Porque se eu pago um aluguel mais caro, com certeza eu moro numa área mais nobre da cidade. Se eu tenho um condomínio importante, é porque eu moro num prédio que tem elevador, que tem uma área de lazer. Então, dita muito sobre o meu padrão de vida. Aí, no segundo momento, a gente vai para as variáveis. Podemos ir? Podemos. As variáveis é a segunda categoria de despesas que todo mundo tem. Todo mundo tem. E essa categoria aqui é um poço profundo. Como assim, Priscila? Porque ninguém sabe quanto gasta aqui.
Então, as pessoas não conseguem identificar com quanto gasta com supermercado, hortifruti, padaria, farmácia, presentes, roupas, calçados, acessórios, cafeteria, lanches. E tudo aquilo que eu gasto num fim de semana, por exemplo, no shopping, no clube, tudo isso aqui é despesa variável. A gente tem manutenção da casa. Tudo isso, utilidades domésticas. Se a gente comprou uma taça nova para nossa ceia do fim do ano, é utilidade de casa, uma despesa variável. Então, tudo isso é muito difícil de se controlar. Concorda comigo? Concordo demais na conta. Você vai comprando. Ninguém vai comprando e se perde. E a maioria desses gastos aqui vão para onde? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Né? Ali, cosméticos. Isso, cosméticos, protetor solar, maquiagem, tudo isso vai para o cartão. Então, as despesas variáveis, a gente precisa de mais atenção. Como? Sentar e anotar. Tudo. Escolha um período de tempo. Escolha agora, janeiro, estamos começando um ano novo, é hora de olhar para isso. Vamos tirar 15 dias da vida e anotar essas despesas. Anotar mesmo quanto eu gastei, qual é a categoria e se eu posso começar a gastar aquilo ali mesmo de fato, que eu estou gastando, porque a gente começa a fazer escolhas, Mônica. O planejamento financeiro é sobre fazer escolhas. Então, a gente precisa entender, o supermercado tá pesado? Talvez não, o que tá pesado é o delivery. Porque a gente está cansado, quer pedir uma comida em casa no fim do dia, no final de semana também, porque as crianças querem uma pizza. Então, o delivery pode reduzir? Pode. Você tem isso bem claro, né? Claro, bem isso. Claro. E depois das despesas variáveis... A gente já vem. Já vem, por quê? Perfeito. Porque a Tatiana Ribeiro, né, que é a nossa repórter aqui, ela tá com uma pessoa, ela vai conversar com alguém, né, justamente para entender se essa nossa amiga aí, ela já está reorganizando, se não. Nos apresente, Tatiana. Boa tarde para vocês duas. Oi, boa tarde, Mônica, boa tarde a todos que estão aí acompanhando o programa nessa tarde de quinta-feira. Nós estamos aqui no centro de Uberlândia, né, na Praça do Balvilela, e encontrei uma amiga aqui que está precisando aí do auxílio da Priscila. Vamos ver o que está acontecendo com a organização financeira da Elizabeth. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou precisando, sim. Eu não tenho controle com o meu dinheiro. Eu recebo hoje e amanhã eu já não tenho mais um centavo. Que isso, Elizabeth? Sério? Sério. Não tem, eu não sei nem para onde que ele vai. Eu acho até que ele lá voa. Ele voa. Ela falou comigo quando eu abordei aqui a Elizabeth, ela falou já de cara comigo assim, eu sou consumista. Sou consumista. E aí, o que você queria saber? Eu queria aprender, né, administrar ele. Vamos ver então, né? É isso aí, Mônica. Então, a Elizabeth quer aprender a administrar o dinheiro dela, que segundo ela, voa. Ô, Tatiana, veja se a Elizabeth pode contar mais ou menos, não precisa ser exata, né, Pri? Desculpe se estou sendo indiscreta, mas só para a Priscila ter uma noção, quanto mais ou menos ela recebe? Sei lá, 2 mil, 3 mil? Como é que é? Se ela tem noção quanto custa a vida dela. Ela tem uma noção quanto custa a vida dela. Então, a Elizabeth, a Priscila, que é, né, a profissional, especialista que está lá no estúdio, ela está perguntando o seguinte, se você tem noção, quanto é que custa, né, a sua vida? Quanto que você, ou se você recebe mais de um salário, menos de um salário, como é que é isso? Você pode dizer, claro, fica à vontade, se, né, não quiser dizer. Eu sou pensionista, né, meu marido, ele me deixou com a pensão com quase 5 mil reais. Que isso, então você tem esse dinheiro, porque você é dona de casa, né? Você tem esse dinheiro para ser administrado por mês. Então, assim, eu fiz um empréstimo para mim poder arrumar minha casa. Aí eu sobrei assim, né? Porque eu tenho desconto, eu sobrei assim, com uns 2.500. E eu não estou dando conta de administrar. Essa informação foi importantíssima, né, Mônica?
E claro que pode inspirar outras pessoas também, né? Agradeça, por favor, a gentileza e a generosidade da Elizabeth participando conosco e a Priscila vai ajudá-la, tá? Um beijo para vocês duas. Priscila, deu para você ter uma ideia. Sim, aí, a Elizabeth, ela representa muito, né? Uma parte muito importante da população brasileira. E provavelmente ela tem, assim, o envolvimento ali, tem o comprometimento da renda pelo consignado. Porque a gente começa, Mônica, não conseguindo fechar o orçamento doméstico e a gente começa a ir atrás ou do crédito pelo meio do cartão de crédito ou realmente pelo crédito por meio de empréstimos. Então, o consignado entra nessa categoria de empréstimos, porque a gente não está conseguindo fechar o mês. Então, a gente busca um recurso extra. Só que o que acontece? A gente tem que dar um passo atrás e entender hoje quanto a vida custa mesmo. Por isso, a gente perguntou para ela se ela tem uma noção quanto a vida custa, porque ela conta que ela não sabe para onde o dinheiro dela vai, porque ele voa, né? Ela até brincou, muito bonitinho. Mas a gente precisa sentar, então. O maior conselho vai ser olhar, falar para a Elizabeth, sentar, começar a enumerar todas essas despesas dela, colocar no papel, não precisa ser numa coisa eletrônica, Mônica, não precisa de uma planilha nem nada. Ali, ó, um caderno, uma agenda funciona. E outra coisa que pode ser também um conselho importante para a Elizabeth e também para a população brasileira. Se a gente quer aumentar o nosso nível de controle financeiro, a gente deve usar o dinheiro mais à vista. Deixar menos de prolongar as parcelas ou colocar aquele parcelamento no cartão de crédito ou levar para o futuro. A partir do momento que a gente tira o dinheiro e lida com ele à vista, a gente sente uma dor maior ao desprender dele. Então, a gente vai, com certeza, ter muito mais noção se está gastando com protetor solar na promoção ou fora da promoção, se o cosmético eu realmente preciso ou se lá em casa tem outros que eu estou negligenciando o uso. Então, se o delivery está caro ou não, se é melhor eu poder comer em casa, a gente começa a sentir mais essa dor de desprender de algo que é importante para a gente, que é o dinheiro. Então, use mais o dinheiro à vista. Pode ser o papel em espécie? É mais difícil para a maioria da população hoje. Sim, mas vamos para o Pix ou para o débito. Com certeza a sua dor de desprender disso vai ser maior. E aí, então, para Elizabeth, primeiro passo, pegue um caderninho, escreva tudo lá. Gasto com isso, compro aquilo, minha despesa fixa, pago isso de água. Igual você está falando para a gente das despesas. As fixas, as variáveis, coloca em duas colunazinhas diferentes e coloca tudo ali o que ela tem que pagar. E comece a priorizar. Priorizar significa escolher. Escolher. Né? A gente começa a escolher a partir do momento, Mônica, que a gente não tem alternativa, como, por exemplo, quem chegou nessa época do ano endividado, então precisa escolher pagar a subsistência, ou a gente começa a escolher a partir do momento que a gente está com o orçamento em dia. Aí a gente vai escolher, eu não quero gastar com esse delivery e vou juntar dinheiro para fazer uma viagem no meio do ano. Então a gente começa a ter um bem-estar financeiro muito maior. A gente falou das despesas fixas, variáveis. O Rodrigo, me ajuda aí, dá tempo da gente falar da outra cartelinha que a Priscila mandou pra gente, pode ser? São as despesas anuais, que é isso que vai acontecer agora. Sim. Eu tenho IPVA, eu tenho IPTU, tenho a matrícula escolar. Tem muita coisa que aparece. Nossa, é uma avalanche, né, Priscila? Assim, em Minas, eu brinco que desde que o mundo é mundo, o IPVA vence no início do ano. Então, esse ano nós temos fevereiro, março e abril. Nós temos IPTU na maioria das cidades mineiras. O IPTU vence no primeiro semestre. Então, temos escolas, atividades extras, né? Atividades extracurriculares dos filhos, academia, às vezes cobra um balé, um judô, uma natação, cobra uma renovação de matrícula. Então, a gente tem material escolar aqui, eu coloquei conselho profissional. Nós temos inúmeros profissionais liberais que pagam conselho, OAB, CRM, CREFITO, CRN da nutrição. Então, tudo vence no início do ano, Mônica, tudo. E são despesas que elas chegam uma vez por ano. Só que a maioria aqui em Minas está chegando no início do ano, concorda comigo? Concordo. Então, a gente precisa se antecipar. Já que a gente não se antecipou o ano passado,
a gente vai ter que pagar incêndio agora. Isso. A verdade é essa. Mas, apagando incêndio, vamos pensar então no 2027, porque a Priscila está aqui falando de 26, mas o planejamento financeiro, ele precisa ser prolongado, olhar de futuro. Você tem que pensar que lá em 2027, você pode pagar isso com mais tranquilidade se você poupar um pouquinho cada mês. Podem ser R$10 que eu vou poupar para essas O que a gente contas? vai fazer? Nós vamos colocar isso aqui tudo no valor único para cada um. A gente vai fazer uma grande somatória. Vamos supor que tudo isso daqui, vamos dar um exemplo fictício, para ficar mais fácil a conta, R$12 mil. Tô dando um exemplo grande. Isso aqui tudo custa 12 mil para pagar tudo à vista. Certo. Divide por 12 meses. O que você tem que guardar mensalmente? R$1.000. Mas nem toda população tem todas essas despesas. Por exemplo, tem coisa aqui que não tem na sua vida, não tem na minha. São os exemplos que eu trouxe para vocês se identificarem e construírem o próprio orçamento doméstico. Então, por exemplo, eu não tenho carro, eu não tenho seguro, não tenho IPVA, não tenho manutenção de carro. Já limpa boa coisa. Limpa boa coisa. Eu não tenho filhos, eu não tenho aniversário de criança, eu não tenho matrícula escolar, uniforme, eu não tenho. Então, se você se enquadra em todas essas despesas, aqui com certeza o seu orçamento é um pouquinho mais gordo. Mas, se você não tem, é só tirar. Essa conversa só começou, né? E a gente vai se identificando, já pensando o que vai fazer quando chegar do trabalho, ou você aí, quando terminar o programa, vai fazer, né, a sua listinha. Eu vou fazer uma pausa com a Priscila Mundim, que é consultora, e já volto também com as suas perguntas, tá bom, Pri? Combinado. Como ter uma vida financeira mais leve e organizada esse ano? Como sair das dívidas que tiram a sua paz? Caminhos e estratégias com a ajuda da consultora financeira Priscila Mundim, que está aqui comigo. Deixa eu trazer a querida, a Jana, né? Vou chamá-la de Jana, tá aqui com a gente. Tá devendo o IPTU do ano passado. Aí o nome foi para o protesto. Sim. E aí o cartório só recebe se for à vista ou cartão de crédito. Ela não tem nenhum dos dois, então ela está nesse impasse. O que fazer, né? O que ela pode fazer? A pergunta dela, É Pri. difícil a gente ter uma solução de fato, né, Mônica? Mas assim, o ideal pode ser que ela pegue algum dinheiro emprestado com algum familiar para tentar resolver o mais rápido possível, porque o nome fica com restrição. E tentar procurar também uma alternativa se tem uma renegociação. E na prefeitura, Na prefeitura. Quando vai protesto, geralmente não tem essa alternativa. Mas assim, ela pode tentar renegociar. Hoje, qualquer coisa que ela for pegar, algum empréstimo que ela for pegar para quitar essa responsabilidade, ela vai pagar muito caro. Mas assim, vai pagar caro, mas é a alternativa que a gente tem. Então, não tem muito como fugir. Tenta pegar com algum familiar, com um juro mais baixo, alguma coisa, alguém que poderia ajudar. Porque provavelmente, se é um IPTU de 1 ano, não é uma dívida tão grande, né? Se é de 1 ano. Aí, mas nós temos inúmeras pessoas que acabam devendo o IPTU de muitos anos, né, Mônica? Então, se é o IPTU só do ano passado, talvez ela consiga ter essa flexibilidade. Sim. Quando você fala de renegociar, a gente tem, né, quando a pessoa procura, muitas vezes se tem ali descontos muito bons. Até de 90%. São muito inclusive, bons. né? São. Como é que eu sei se o desconto tá bom, se não tá? Como é que eu negocio Você só isso? vai saber se o desconto tá bom antes... Aliás, você não vai olhar o desconto, você vai antes olhar o seu orçamento. Ah, viu, gente? Não é olhar o site da Serasa, o SPC Brasil, né, o consumidor, que é um aplicativo onde a gente também tem as nossas dívidas ali listadas. Não adianta, Mônica, a gente olhar o desconto. Ficar muito ansioso, porque aquilo ali a gente pode ser resolvido com muita facilidade. Só que você arca com uma parcela que não cabe dentro do seu orçamento. Você assume um novo contrato de dívida. Então, é essencial fazer o dever de casa primeiro, que eu sempre falo. O dever de casa, quem é mãe usa muito essa palavra, né? Essa expressão. Mas o dever de casa é olhar para o orçamento. Eu consigo abrir um espacinho ali? Eu tenho um fôlego de 300, 400, 500 reais para poder renegociar a dívida?
aí sim eu vou para a renegociação. Então, os feirões são muito bons. Valem a pena. Muito bons. Mas é o ideal. Faça antes esse trabalho prévio. Porque você já chega lá com a carta na manga. Não adianta, por exemplo, uma instituição financeira te oferecer uma parcela de 500, você não consegue abarcar. Não, eu vou dar uma apertadinha e vou conseguir. Não, não vai. Não conte com essa possibilidade, porque a vida é imprevisível, a vida é incerta e com certeza esses imprevistos vão ocorrer, você vai, né, desandar, vai escorregar e vai errar. Então volte para o seu orçamento, faça o dever de casa, olhe quanto que você pode arcar de novas responsabilidades e vá para a renegociação já com a carta na manga. Carta na manga. Sim. Essa dica da Priscila foi assim para você repercutir essa entrevista, viu? Porque vai ajudar muita gente, né? Sim. E ainda sobre os cuidados, né, com a saúde financeira, a Tatiana Ribeiro tem mais uma participação com a gente. Priscila, vamos ver quem é a nossa convidada agora. Mulherada mandando no mundo. Olha só, Mônica, estou aqui com a Miriam Emiliano e ela vai contar pra gente como é que é a organização financeira dela. Miriam, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Tati, eu sou muito consumista e infelizmente eu tenho esse dom de ser consumista. Agora eu acabei de comprar aqui uns batom, maquiagem e agora eu estou pensando em comprar um look para eu ir em um aniversário de um amigo. Então, se eu não consumo naquele momento, eu pego em outro momento, que às vezes pode acontecer, do cartãozinho tá estourando e tal, e eu fico na mente. Você fica pensando naquilo? Pensando, às vezes eu nem durmo de vontade de consumir. Meu Deus, e o que você gostaria? Você gostaria de aprender a se organizar mais? Sim, com certeza, gostaria de aprender a me organizar. Né, ter esse incentivo aí bacana, porque até então meus filhos ainda me ajudam a tampar o buraco, né, das dívidas. Mas então é isso, é muito bom a gente ter o prazer de comprar aquilo que gosta, né? E quando eu não tenho, às vezes naquele momento, eu fico cabisbaixo, triste, pensando. Então eu acho que eu preciso aprender, eu preciso muito aprender a me organizar mais financeiramente. Então é isso, Mônica. Olha, temos aí a Miriam também que gosta muito de comprar. Acabou de comprar batom. Como a gente é assim, né? A gente gosta e é prazeroso, como eu e a Priscila estávamos conversando. Leve meu beijo aí pra Miriam, fala que ela tá elegantérrima, tá muito bonita, viu? E é um prazer que a gente tem, né? Ai, vai ter um aniversário, vou comprar um look novo. É muito prazeroso, Mônica, não tem como. E é um fato, quando eu falei sobre a dor do pagamento, esse consumo, ele é prazeroso, mas eu preciso sentir também que o dinheiro está saindo, que é algo também muito importante para mim, e ele está indo para uma outra pessoa. Eu tenho que ter essa troca de uma forma muito equilibrada. Se eu passo esse consumo no cartão, o cartão é zero dor do pagamento, porque a gente não sente, o dinheiro não está saindo da conta, a gente não viu, não pegou nem o ticket da maquininha, porque hoje a gente nem pega a maquininha mais, né? Então, o ideal para a Miriam, né, é que ela estabeleça valores dentro do orçamento dela para esse tipo de consumo, que ela vê que ela dá uma escorregada. Então, são as coisas que mulheres gostam, maquiagem, um cosmético, uma roupa. Então, dentro lá das despesas variáveis, na hora que ela estabelecer as prioridades dela, ela vai entender que ela está gastando, vamos supor, R$1.000 com roupas. Cabe dentro do orçamento dela? Vamos supor que cabe. Então, ok, aquele é o limite teto dela para poder gastar com roupas, acessórios e coisas femininas. Se não está cabendo, ela vai fazer o quê? Reduzir a meta dela e tentar trabalhar dentro daquela possibilidade, dentro do orçamento mensal, porque senão ela realmente vai criando um endividamento, uma bola de neve. Nossa, essa dica foi ótima também. Deixa eu trazer aqui algumas pessoas que estão participando. O Ricardo está lá no Santa Luzia, um querido. Fazer o planejamento usando aplicativos ou caderno físico? Indiferente, Ricardo, indiferente. Eu diria para ele, Mônica, que assim, ele tem que utilizar a ferramenta que for mais fácil para ele. Para a maioria da população é um caderno, é um papel.
é uma agenda, um planner, alguma coisa mais palpável e rápida. Porque o aplicativo, às vezes, requer uma senha, um cadastro, uma vinculação com a conta bancária. Nem todo mundo se sente seguro para isso. E a gente também precisa fazer esse alerta aqui de ter esse reforço, porque, claro, a gente hoje, né, nós estamos vivendo inúmeras fraudes e golpes. Exato. Então, para a gente poder adotar aplicativos seguros, mas para controlar as nossas finanças é indiferente. Não é uma planilha, não é um aplicativo que vai salvar a sua vida financeira. Posso garantir. É o seu trabalho de olhar para o seu orçamento, definir metas e fazer melhores escolhas. O João Mineiro, que está lá no Pacaembu. Oi, João, obrigada por participar também. Qual a melhor forma de fazer reserva financeira durante o ano? Eu estava conversando com amigos sobre isso. Poupança ou guardar dinheiro em espécie? Eu prefiro em espécie, separo mensalmente o valor. Obrigada por compartilhar, viu, João? Meu avô era assim. Tem gente que é assim mesmo, não tem como mudar essa mentalidade. Só que a gente vem com uma explicação mais econômica, né, da parte da economia, dizer que esse dinheiro espécie parado em casa, ele está perdendo poder de compra. Ele está perdendo poder de compra, porque todos os dias, com certeza aqui nos jornais da Paranaíba, a gente divulga os índices de inflação mensal e anual. Então, se nós temos um dinheiro aplicado em algum investimento simples, Mônica, muito simples, uma caixinha, um cofrinho, um porquinho, qualquer investimento, você está fazendo o seu dinheiro parado fermentar pelos juros compostos que são aplicados ali, que é a rentabilidade do dinheiro. Se esse dinheiro seu, que é a sua reserva, está parada em casa, ela está perdendo poder de compra. Se hoje você tem R$1.000 e poderia comprar, vamos supor, o óculos da Mônica, daqui um ano, esses mesmos R$1.000 não vão comprar o óculos da Mônica. E se você mantém esses R$1.000 investidos ali com uma rentabilidade, hoje a Selic está a 15%. Nossa, absurdo. Nós estamos com rendimentos mais ou menos perto da casa de 1% ao mês. Esse é um cenário maravilhoso para quem investe dinheiro. Então, se você mantém esse R$1.000 ali aplicado, daqui a um ano você não vai ter só R$1.000. Então, você garante o poder de compra, vence a inflação e ainda tem um pouquinho de juro real. Então, por exemplo, o João poderia investir nesses mais seguros, para quem é cauteloso demais, né, nesses investimentos. E a maioria da população vai estar nesses investimentos mais cautelosos. Conservadores. A maioria da população tem um perfil de investimento conservador. E esse conservadorismo vem em rentabilidade de 100% da Selic, que a gente fala que é 100% do CDI, que é uma taxazinha que a gente se equipara à Selic, que seria 15% ao ano, certo? E um investimento onde você pode resgatar a qualquer momento. A gente diz que ele tem liquidez diária, ou seja, você pode ir lá e pegar aquele dinheiro na hora que você precisar. É essencial que a sua reserva financeira seja nesse tipo de investimento. Porque se alguma coisa de saúde, isso, né, algum imprevisto, você não pode ter um dinheiro preso, que a gente fala, né? Um dinheiro preso, para resgatá-lo, você vai ter problemas e não vai conseguir honrar aqueles imprevistos e aquelas possibilidades. Você fez a reserva para se sentir seguro e no momento de necessidade você não conseguiu resgatar. João, fica a dica. Fica a dica para você e para todos nós aqui que estamos conversando com a Priscila Mundim, consultora financeira. Vou para o intervalo, vou ver mais perguntas e já volto, tá? Até já. Estou de volta com a Priscila Mundim, que é consultora financeira, está com a gente aqui hoje explicando sobre a saúde financeira. Deixa eu trazer aqui uma pessoa que contou a seguinte história. Está com dívidas, né? E quer comprar uma casa, mas o nome está sujo. O que ela pode fazer? Olha o sonho empacado. Muitos brasileiros começam a casa própria pelo financiamento, né, Mônica? Nesse caso, não tem como. A gente precisa ter o nome limpo. O ideal é que ela faça o olhar atencioso para esse orçamento dela. Comece a criar um espacinho de reserva, de valor que ela consegue poupar mensalmente. Faça a renegociação dessas dívidas para limpar o nome. Porque se ela precisar mesmo de um financiamento imobiliário, ele não vai ser aprovado dessa forma. Então, olhar para isso, para essas dívidas e ver como é que... Pode alocar. Sim. A Cris contou o seguinte, que a vida financeira dela está um caos. E por quê? Porque ela emprestou dinheiro 2 vezes para 2 amigos, que simplesmente viraram as costas para ela, né, minha flor? Infelizmente, não pagaram. Aí, o que ela fez? Tô com empréstimos
consignados, né? E chegou o momento que eu fiquei apertada, fui renovando e virou uma bola de neve. O que ela pode fazer? O consignado, ele é o empréstimo mais barato que nós temos no Brasil hoje, Mônica. Sei. Infelizmente, ela já está no melhor cenário, onde ela tem um crédito mais barato. Só que ela já comprometeu tanto o rendimento dela, provavelmente uma pensão ou um salário, ela pode ser servidora pública, municipal, alguma coisa dessa natureza, que já está no momento que ela não está conseguindo suportar, né? Mas assim, o consignado não tem como nem renegociar, porque ele já tem a menor taxa, não dá nem para poder transferir para um outro, fazer portabilidade de dívida, porque realmente é muito barato. O ideal é que assim, primeiro, emprestar dinheiro para os outros, a gente precisa ter um pouquinho de cautela. Mesmo que seja um parente, uma pessoa muito próxima, às vezes é mais fácil você desprender daquele dinheiro, fazer como uma doação e não esperar nada em troca. Mas você só vai fazer isso se você também retém condição, né? Então, no caso dela, a gente não pode ficar lamentando, olhar para esse passado como uma porta fechada e olhar agora para frente, tentar ajustar, porque os empréstimos estão no nome dela. Então, mesmo que ela tenha feito para poder honrar a responsabilidade de um outro, ela que assumiu a responsabilidade neste momento. Se organiza aí depois da notícia, viu, Cris? A Elânia, lá do Santa Mônica, é vantagem que está um financiamento de 25 anos, já foram 6 parcelas pagas. É vantagem ou não? 6 parcelas ou 6 anos? Ai, desculpe, 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Desculpe. Não, o financiamento imobiliário, ele sempre é longo, né? Mais ou menos 25, temos financiamentos de até 35 anos. Tá. Mas o financiamento imobiliário, a gente precisa fazer 2 avaliações. A primeira é meio numérica. Nós temos que olhar para o contrato do financiamento que foi feito, verificar a taxa efetiva, que seria o custo efetivo total desse contrato. A taxa que esse financiamento contratado. Se esse empréstimo foi feito há 6 anos, ele foi feito provavelmente ali em 2019, 2020. A Selic estava muito barata, foi a época da pandemia. Então, provavelmente, tá, Elânia? A taxa do financiamento é barata. É barata. Em relação às taxas praticadas hoje, que a Selic está nos 15%. Então, hoje, a Elânia poderia pegar esse dinheiro que ela está querendo quitar o financiamento, colocar numa aplicação, fazer um investimento, porque é melhor investir do que pagar um empréstimo barato, muito menor do que a Selic. Só que não é só uma avaliação numérica, Mônica. Não é só sobre números o planejamento financeiro, é muito sobre comportamento. Talvez a Elânia queira fugir, sumir esse financiamento da vida dela, porque o prazer de ter uma casa quitada vale muito mais a pena para ela. Então, não é só sobre números, é muito sobre o comportamento. Eu já tive casos assim na consultoria. Não valia a pena pagar e a cliente quis pagar porque ter um primeiro imóvel quitado era muito importante para ela. O Serginho, lá do Guarani, que está assistindo, diz que faz aplicações no CDI e Tesouro Direto. Hoje ele tem uma renda excelente, pena que aprendemos isso tão tarde. Olha que interessante, Quantos anos ele tem, me falou? Não, né? Não falou. Depois conta aqui, Serginho, já realiza as operações há 10 anos e orienta a todos que façam sobre isso. Justamente. E ele traz uma coisa que é muito interessante, educação financeira nas escolas. É essencial a gente trazer esse tema cada vez mais. As escolas muitas escolas já estão fazendo isso. Principalmente muito pela rede particular, mas na rede pública também já está aumentando bastante. E educação financeira não é só sobre percentual, porcentagens, taxas, juros, aquilo que é ensinado na matemática, não é? Então, é sobre o comportamento também, sobre hábitos, sobre escolhas de consumo, sabe? Sobre prioridades. Nós tivemos agora há pouco a Miriam, que existe uma importância muito grande o fato de consumir coisas femininas, né? Produtos femininos, a gente está dizendo, né? Essas coisas que a gente gosta, a gente também ama. Mas tudo bem.
Para ela é uma prioridade, talvez, dentro do orçamento dela. Talvez para mim a prioridade seja pagar uma escola particular para os meus filhos. Talvez para a Mônica seja pagar um plano de saúde bom, porque ela tem uma idade que necessita desse plano de saúde, né? 59, gente. Não vou falar a idade aqui não, mas você já falou. Adoro. A gente é amiga de longa data. Muitos anos. Mas a prioridade da Mônica seja ter um bom plano de saúde, o meu é ter uma boa escola para os meus filhos. Então, cada pessoa vai estabelecendo a sua prioridade. Mas eu quero aproveitar a mensagem do Serginho e dizer que todo brasileiro, qualquer pessoa física consegue investir pelo Tesouro Direto, que é uma plataforma do governo federal, tido como os títulos mais seguros do Brasil, são os títulos soberanos mais seguros do Brasil, e ele está disponível para todo e qualquer brasileiro com CPF. É só entrar, Tesouro Direto, fazer o seu cadastro, linkar a sua conta Gov, porque é tudo seguro. Você vai comprar títulos do governo, que são títulos muito seguros. Priscila, mas eu estou comprando título do governo. Tem gente que vai falar sobre o momento político, mas não é sobre isso. Até o governo quebrar, nós temos inúmeros bancos que vão quebrar antes, porque o governo tem o Tesouro Nacional nas suas mãos. E é isso que a gente vai manter e ensinar cada vez mais para a população. E você vai comprar sem pagar corretagem, sem depender de um assessor e de uma corretora. O Serginho está com 50 anos, tá bem, hein, Serginho? Perfeito, Serginho, parabéns. Valeu, obrigada, tá? Priscila, mais uma vez, obrigada. Volte mais vezes. Volto sim. Viu? Obrigada. Priscila Mundim, consultora financeira com a gente.